sono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Nesta terça-feira da oitava da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos dirige a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado dos sermões de Santo Anastácio de Antioquia, do século VI da nossa era cristã, e traz como título: Era necessário que Cristo sofresse para assim entrar em sua glória. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que hoje é instrução, catequese para a nossa vida de fé. Cristo, por suas palavras e ações, revelou que era verdadeiro Deus e Senhor do universo. Ao subir para Jerusalém com seus discípulos, dizia-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos gentios, aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Fazia, na verdade, estas afirmações em perfeita consonância com as predições dos profetas, que haviam anunciado sua morte em Jerusalém. Desde o princípio, a Sagrada Escritura havia predito a morte de Cristo com os sofrimentos que a precederiam, e também tudo quanto aconteceu com seu corpo depois da morte. Predisse igualmente que aquele a quem tudo isto sucedeu é Deus impassível e imortal. De outro modo, nunca poderíamos afirmar que era Deus, se ao contemplarmos a verdade da encarnação, não encontrássemos nela razões para proclamar, com clareza e justiça, uma e outra coisa, ou seja, seu sofrimento e sua impassibilidade. O motivo pelo qual o Verbo de Deus, e portanto impassível, se submeteu à morte, é que de outra maneira o homem não podia salvar-se. Este motivo somente ele o conhece e aqueles aos quais revelou. De fato, o Verbo conhece tudo o que é do Pai, como o Espírito que enquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Realmente, era preciso que Cristo sofresse. De modo algum a paixão podia deixar de acontecer. Foi o próprio Senhor quem declarou, quando chamou de insensatos e lentos de coração os que ignoravam ser necessário que Cristo sofresse, para assim entrar na sua glória. Por isso veio ao encontro do seu povo para salvá-lo, deixando aquela glória que tinha junto do Pai, antes da criação do mundo. Mas a salvação devia consumar-se por meio da morte do autor da nossa vida, como ensina São Paulo. Consumado pelos sofrimentos, ele se tornou o princípio da vida. Deste modo, se vê como a glória do Filho unigênito, glória esta, que por nossa causa ele havia deixado por breve tempo, foi-lhe restituída por meio da cruz, na carne que tinha assumido. É o que afirma São João no seu Evangelho, ao indicar qual era aquela água de que falava o Salvador. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior.
falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, e chama glória a morte na cruz. Por isso, quando o Senhor orava antes de ser crucificado, pedia ao Pai que o glorificasse com aquela glória que tinha junto dele antes da criação do mundo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de Santo Anastácio que nos chama a atenção para a realidade de que era necessário que o Cristo passasse por tudo o que ele passou para chegar à sua glória. Santo Anastácio nos aponta neste texto dos seus sermões que era preciso de fato que Jesus passasse por aquele sofrimento, por aquela rejeição, pela cruz, para que pudesse realmente retomar aquela glória que tinha junto do Pai antes da encarnação. O mais interessante e curioso é que Santo Anastácio lembra nesse texto que Cristo mesmo aponta como glória a cruz. Ele não fugiu da cruz. Ele não fugiu do sofrimento. Antes, fez seus discípulos perceberem que a sua glória, ele a recuperaria ou a retomaria no alto da cruz. Por isso Jesus não fugiu do sofrimento. Por isso ele não fugiu da cruz. Por isso ele não rejeitou tudo o que deveria passar nesta terra para que pudesse retomar a sua glória. Jesus chama de exaltação ser elevado na cruz. Para Jesus não foi rebaixamento. Para Jesus não foi diminuir-se. Tanto que a sua morte na cruz redimiu a cruz. Que ter derramado o seu sangue na cruz mudou o sentido da cruz. A cruz, que era objeto de morte, objeto de vergonha, objeto de humilhação, passa a se tornar um símbolo de salvação, porque Jesus nela foi exaltado, nela foi glorificado, retomou a glória que tinha junto do Pai, e não permanecendo na cruz, ressurgindo verdadeiramente, ele se apresenta a nós glorioso, cheio do poder com o qual existia na eternidade com o Pai e o Espírito Santo. Com isso, Jesus também nos ensina a não fugirmos da cruz, a não abandonarmos a cruz, mas termos a coragem de assumir a nossa cruz de cada dia e com isso elevar a Deus o verdadeiro louvor. E nesta terça-feira da oitava da Páscoa, meu irmão, minha irmã, mais uma vez somos convidados a nos colocar na presença de Maria Santíssima, da Mãezinha do Céu, a Senhora da Glória, aquela que tem tanto a nos ensinar com a sua vida, principalmente no jeito melhor de agradar Jesus e de adorar Jesus. Coloquemos nas mãozinhas de nossa intercessora nossos pedidos, preces e agradecimentos para que ela conduza
até Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma sexta-feira abençoada, repleta da presença de Cristo. E se algum obstáculo aparecer diante de você, saiba que você está com Cristo, com o ressuscitado, que te ajuda a superar todas as barreiras. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.